Nessa imagem podemos apreciar a camada de ar que circunda nosso planeta e podemos perguntar-nos qual é a pressão atmosférica, quanto vale, como determinar seu valor. E para isso poderíamos fazer uma experiência muito simples de ter uma pipeta cheia com mercúrio, com a segurança pertinente das luvas, vertê-la em um recipiente com uma cuba com mercúrio e posteriormente observar que haverá uma coluna de mercúrio suportada justamente por alguma informação associada ao ambiente circundante. E esse valor dessa coluna é de 760 milímetros de mercúrio. Mas como mantém-se constante a essa altura e tendo presente esse vazio, esse vácuo, ou simplesmente esse vapor de mercúrio na parte superior que é capaz de suportar justamente essa coluna 760 milímetros de mercúrio? Porque a pressão dessa coluna de mercúrio equipara à pressão atmosférica que age sobre a superfície do mercúrio na cuba? Para determinar esses princípios e justamente a aplicação dessa noção, vamos a recapitular um pouco de um pupilo de Galileu Galilei, o evangelista Torricelli, que experimentou inicialmente com fluidos e depois reparou na existência de um instrumento de medida da pressão atmosférica, o primeiro barômetro. Constituído por mercúrio, muito perigoso hoje em dia, os vapores de mercúrio, mas pelo menos ao nível do mar, teria uma altura da coluna equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Mas qual seria a praticidade dessa informação para o nosso dia a dia? A verdade sabe-se a sua densidade do mercúrio, a densidade do Hg do mercúrio. E a pressão hidrostática, a pressão da estática de fluidos a essa coluna, 760 milímetros, equivaleria à densidade do mercúrio, a gravidade e essa informação da coluna, que substituindo os respectivos valores, teria-se um valor no Sistema Internacional de Unidades para a Pressão Atmosférica equivalente a bastantes pascais, mas essa ordem de grandeza vista nos vídeos anteriores faz referência ao bar, ou seja, que a pressão atmosférica usa-se de uma forma mais abreviada para dizer que é um pouquinho mais que um bar. Não à toa define-se o bar, justamente porque é da ordem de uma pressão atmosférica, mas nesse caso específico a pressão atmosférica é um pouquinho mais que um bar. Ou seja, poderíamos também expressá-la em quilopascais no Sistema Internacional de Unidades. Mas para que se usa o mercúrio? Pois basicamente para determinar, muito primitivamente, um esfigmomanômetro, a pressão arterial, que é basicamente esse dispositivo que abraça o braço de uma pessoa e que é enchido com uma válvula posteriormente para determinar a medida da sua pressão arterial no processo da diástole e da sístole. Uma pessoa treinada conseguirá também escutar com o fonendoscópio o palpitar do coração e, portanto, treinadamente saberá fazer essa medida se tem sua pressão arterial normal de 120 e a sua menor de 80, perfeito, a pessoa está bem na pressão arterial. Mas como? Justamente elevando a coluna de mercúrio, enchendo esse braçalete com ar e, portanto, determinando que a diferença da coluna de mercúrio equivale à pressão arterial da pessoa superior à pressão do ambiente. E justamente é um manômetro, o esfigmomanômetro é um instrumento de medida para a pressão arterial, mas que funciona com esse mesmo princípio. Verte-se essa pipeta do mercúrio numa cuba com mercúrio e observa-se posteriormente que há uma coluna equivalente à pressão atmosférica máxima se estivéssemos no nível do mar. O desvio da coluna do líquido com corante vermelho representa a pressão que tem o ar dentro do balão. Por enquanto está em equilíbrio, mas poderia ser esse recipiente de vidro.
experimentando uma transformação modelada como sendo um gás ideal, uma transformação isocórica, esquenta-se e, portanto, a sua pressão aumenta, e essa diferença de alturas é equivalente à diferença de pressão a mais que tem o recipiente, mas à medida que se esfria isocoricamente, a sua pressão tende a ser ou atingirá o valor inicial. Muito interessante esse vídeo. Para este experimento usaremos uma escala vertical em milímetros, um tubo fino de vidro, uma seringa, um recipiente contendo mercúrio e uma bandeja funda de plástico. Iniciaremos colocando o becker com mercúrio dentro da bandeja, a fim de evitar acidentes, já que o mercúrio é um metal que, à temperatura ambiente, se encontra no estado líquido e é tóxico e venenoso. Porém, ele se presta muito bem a este tipo de experimento, por conta de sua alta densidade. Em seguida, usaremos um tubo de vidro específico, que é fino, tem uma das extremidades fechada e na outra extremidade está acoplada uma mangueira de silicone flexível e um pedaço menor de um tubo de vidro. Com o auxílio de uma seringa de plástico, colocaremos cuidadosamente o mercúrio dentro do tubo de vidro. Como aqui se trata de uma demonstração, podemos abstrair as pequenas bolhas de ar formadas na parede do tubo, que não irão alterar significativamente o resultado final. Se estivéssemos fazendo um experimento mais preciso, precisaríamos do auxílio de uma bomba de vácuo. Agora, com o tubo de vidro totalmente cheio de mercúrio, vamos dobrar cuidadosamente a extremidade aberta, fixando-a no suporte de acrílico preso no tubo. Podemos ver que, mesmo com o tubo aberto numa das extremidades e cheio de mercúrio, quando o viramos, apenas um pouco de mercúrio extravasa e cai na bandeja, um demonstrativo de sua densidade. Posicionamos então o nível do mercúrio da extremidade aberta junto ao início da escala e medimos a altura da coluna até o nível no lado da extremidade fechada do tubo. Podemos observar que esta coluna tem aproximadamente 690 milímetros de altura. Com este valor, podemos determinar a pressão exercida pela atmosfera sobre o mercúrio na extremidade aberta. Para isto, basta igualar a pressão exercida pela coluna do líquido com a pressão atmosférica na extremidade aberta. O equilíbrio entre a pressão atmosférica e a pressão da coluna do líquido faz com que o mercúrio não caia totalmente de dentro do tubo. A pressão atmosférica é tão grande que é capaz de segurar uma coluna de cerca de 690 milímetros dentro do tubo de vidro. Se ao invés de mercúrio fosse utilizada a água, a coluna do líquido teria mais de 9 metros de altura, pois a água é quase 14 vezes menos densa do que o mercúrio. Este instrumento é chamado de barômetro e se presta muito bem para se determinar a pressão atmosférica local, pois, como pudemos observar, pode ser montado facilmente. Agora, para a retirada do mercúrio, basta virar a extremidade do tubo para baixo, pois assim, parte do mercúrio irá escorrer, deixando o ar entrar no tubo e aumentando a sua pressão interna. Sinceramente, comento-lhes que não há que ser um físico ou estudar a disciplina de física para observar o que essas pessoas na engenharia civil, na construção civil especificamente, dois pedreiros conseguem fazer com a mangueira e água, enchendo a própria mangueira. Sabe-se que se consegue levar o nível da parte superior até uma distância inferior, dentro ou através dessa colina, mas a importância também é não deixar ar dentro da mangueira, pois o ar poderia comprimir-se e, portanto, a medida não seria a fidedigna para que represente o nível de alguma construção. Também, como se observa aqui nessa imagem, muito importante deixar essa informação bem notória, mas sem ar na parte de dentro. E bem mencionado pelo vídeo, mas nesse caso vamos analisar um exemplo. Um exemplo em que tem-se duas colunas idênticas em área, como se observa aqui, mas compostas com elementos diferentes ou substâncias diferentes. O primeiro seria mercúrio, uma coluna que tem uma base A, que tem uma altura de 760 milímetros de mercúrio, e posta sobre uma balança, e no outro prato da balança tem-se uma coluna
enchida ou feita de água, cuja densidade, observa-se aqui, 1 tonelada por metro cúbico, enquanto o mercúrio é de 13,6 toneladas por metro cúbico. Quão alta deverá ser a coluna de água para equiparar o peso da coluna de mercúrio? Essa é a principal informação. Mas sabendo que é uma balança, o princípio da balança é que esteja em equilíbrio de forças, ou seja, os pesos de ambos elementos, de ambas estruturas, ou de ambos objetos têm que ser iguais. E esse peso da massa do mercúrio, podemos chamá-la M1, a massa da água, M2. Independente da gravidade, poderia ser levada à balança para a Lua e continua a estar em equilíbrio essa configuração. Mas sabe-se que a massa do mercúrio expressa-se em função do seu próprio volume, o mesmo acontece com a própria água, ou seja, a densidade do mercúrio, a densidade da água e a base vezes a altura das colunas implicaria que essa equivalência continuaria sendo equivalente independente do formato que tenha ou do tamanho que tenha a própria área. Mas que curioso, interessante, poderia ser uma pipeta ou simplesmente um cilindro com um formato bem mais grosso, uma bitola maior, bem fininha, pipeta ou bem grossa, mas independente da área, tem-se uma equivalência que permitirá expressar a razão entre as densidades com a altura conhecida do mercúrio e que nos permitirá determinar qual será a altura da água para equiparar o peso dessa coluna de mercúrio, que de fato esse peso na mesma área e esse peso na mesma área equiparará as pressões, uma do mercúrio e outra da água. Mas substituindo os valores, teria-se a densidade do mercúrio dividido pela densidade da água vezes a altura da coluna de mercúrio. E observando que as unidades são as mesmas e observando que tem o mesmo fator de grandeza, a mesma ordem de grandeza de 1000 e com 1000, simplifica-se e tem-se que a coluna de água deverá ser 13,6 vezes maior que o tamanho que tem a coluna de mercúrio, implicando que seja de 10,33 centímetros e 6 milímetros. Que interessante! Ou seja que, ao nível do mar, uma pipeta com mercúrio é muito prática porque se consegue ter facilmente transportar um barômetro simples para determinar a pressão atmosférica, mas se fosse o mesmo barômetro feito com água, deveria ter um comprimento, uma altura maior que 10 metros, pouco viável para transportá-lo e pouco viável também para poder medir uma informação que esteja a andares de diferença em altura. E aí é o principal motivo dessa pergunta que lhes faço. Por que as bombas, por mais potentes que sejam, não ficam na parte de fora de um poço artesiano? Devem ser imersas. Será que essa bomba, por muita potência que venha da fábrica, consegue sugar a água que está ao seu nível a 40 metros por baixo? A resposta intuitiva seria depende, mas a resposta real e física comprovada com o cálculo anterior é não, impossível, porque o único que conseguiria a bomba fazer é diminuir a pressão, que no máximo ficaria zero aproximadamente, pressão negativa não existe e, portanto, a coluna de água só elevaria-se 10 metros. Faltariam aproximadamente 30 ou 29,1 pouquinho. Ou seja, não funciona. Mas, se for a pequena escala, singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. Uau, que interessante! Uma ponte para peixes. Mas também a favor do uso de aumentar a pressão dentro desse recipiente vedado, que tem até uma válvula de vazamento se chegasse a ultrapassar a pressão máxima, é o princípio por trás das cafeteiras, desse modelo de cafeteira que se chama italiana ou moca também. Mas é o princípio de fazer o café através da percolação. A água sobe, aumentando a pressão em virtude de que começa a ferver. A água, ou o gás que está aqui, o vapor de água, aumenta a pressão, portanto a coluna de água eleva-se, permeando o café, percolando-o e, portanto, sendo filtrado e saindo o líquido pela parte superior, como se observa aqui. O líquido sem os grãos ou pouzinhos de café, mas necessita dessa energia, o trabalho associado a esquentar essa massa de água, capaz de levar a água para cima.
Muito interessante. Agora vamos com outro contexto. E se tivéssemos uma tubulação